No passado, a imagem tinha propósitos a servir: proteger os povos primitivos de poderes que para eles eram tão reais quanto as forças da natureza, e também para dar-lhes poder sobre suas presas. As imagens eram usadas para realizar trabalhos de magia. A explicação mais provável para as imagens rupestres ainda é a de que se trata das mais antigas relíquias da crença universal no poder produzido pelas imagens. Os caçadores primitivos imaginavam que se fizessem uma imagem de sua presa e até a espicaçassem com suas lanças e machados de pedra, os animais verdadeiros também sucumbiriam ao seu poder. Essas imagens foram gravadas ou pintadas por homens que caçavam estes animais e, portanto, os conheciam muito bem. As crenças atravessaram séculos. Os egípcios acreditavam que apenas preservar o corpo não era bastante, mas que se uma fiel imagem do rei fosse preservada, não havia a menor dúvida de que ele continuaria vivendo para sempre. Desse modo, faziam com que artistas esculpissem a cabeça do rei em imperecível granito e a colocavam na tumba, onde ninguém a via, a fim de aí exercer sua magia e ajudar a alma a manter-se viva na imagem e através dela. Inicialmente, esses ritos eram reservados aos monarcas, mas gradualmente toda pessoa que se prezava tinha que tomar providências para a vida no além, encomendando uma dispendiosa tumba para abrigar sua múmia e sua imagem. Na Idade Média, os primeiros cristãos estavam de acordo de que não devia haver imagem na casa do Senhor, pois estas pareciam-se demais com as imagens esculpidas de ídolos pagãos que a Bíblia condenava, e os pagãos recém-convertidos à nova fé não iriam fazer essa distinção. Poderiam facilmente pensar que uma estátua realmente representava Deus, mas as imagens pintadas não. Elas eram úteis porque ajudavam a congregação a recordar os ensinamentos que haviam recebido e mantinham viva a memória desses episódios sagrados. Então o Papa Gregório Magno lembrou àqueles que eram contra qualquer imagem que muitos membros da Igreja não sabiam ler nem escrever, e que para ensiná-los, a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita fez pelos que sabem ler, disse ele. E assim foi feito. Nas regiões orientais de fala grega do Império Romano, foi recusada a liderança do Papa Latino. Uma parte era contrária a toda e qualquer imagem de natureza religiosa, a dos chamados iconoclastas ou destruidores de imagem. E no ano de 754, todas as imagens foram proibidas nas igrejas orientais. A outra parte adversária estava menos de acordo com as ideias do Papa Gregório. Para eles, as imagens não eram apenas úteis de um ponto de vista didático. As imagens eram, acima de tudo, sagradas. Os argumentos com que procuraram justificar essa opinião foram: se Deus, em sua misericórdia, pôde revelar-se aos olhos dos mortais na natureza humana do Cristo, por que não estariam também dispostos a manifestar-se em imagens? Não adoramos essas imagens por si mesmas, como fazem os pagãos. Adoramos Deus e os santos através das imagens, ou além delas. Após um século, quando esse partido voltou ao poder, as imagens foram consideradas reflexos misteriosos do mundo sobrenatural. Daí em diante, as imagens ocuparam um lugar de enorme poder sobre os homens. Um poder de fascinação, de dominação, de sedução. E elas engendraram uma ilusão singular, uma ilusão imaginária, de origem religiosa, que é a crença de que as imagens não são imagens, que elas são produzidas por aquilo que elas reproduzem. Sintetizando, podemos dizer que o poder das imagens repousa em primeira linha sobre seu caráter universal. Seja onde for que exista a humanidade, mesmo a mais primitiva, existe a imagem. E esse caráter universal das imagens serve de suporte para a expressão comunicativa dos sentimentos humanos, uma vez que as imagens são capazes de suscitar aos poucos quase todas as emoções e paixões humanas, positivas e negativas, todas as emoções e paixões que as coisas ou pessoas reais que elas representam poderiam suscitar: amor,
ódio, desejo, crença, prazer, dor, alegria, tristeza, nostalgia e etc. Mas por que tamanho poder? Qual sua fonte? Ao olharmos uma imagem, nossa imaginação nos conduz a pessoas que estão distantes, a pessoas que não podem estar mais, a momentos passados retidos na memória. Todos esses elementos imaginativos encontram-se representados na imagem, presentes nela, e não numa realidade que lhe seja exterior. Em síntese, imagem é uma relação que estabelecemos com essas coisas ali representadas através de nossa imaginação. Rudolf Ernheim, em seu livro O Poder do Centro, demonstra com sua teoria de sistemas cêntricos e excêntricos como funcionam nossas percepções visuais. Sendo o ser humano um ente biocultural, o esquema arnheimiano de composição entrelaça metabolismo e cultura em dois sistemas de composição, um cêntrico e outro excêntrico, fazendo interagir tendências diversas da motivação humana. Na tendência cêntrica, afirma-se uma pulsão vital primária na condição humana. O ente humano tende a ver-se como o centro do mundo que o rodeia. Suas ações são ditadas por necessidades e desejos, prazeres e temores. Esse comportamento se estende para campos de interação subjetiva, como famílias, tribos, nações e mesmo num horizonte de pretensão mais universal à humanidade. Mas os indivíduos e grupos centrados em si mesmos podem ainda assim experienciar os limites dessa perspectiva, percebendo que seus próprios centros sejam apenas um dentre outros. Nesta experiência radica a possibilidade de se afirmar uma outra tendência, a excêntrica. O centro primário não mais apenas reafirma atitudes autocêntricas, mas também dirige ações para centros exteriores. Assim, o centro primário atrai ou repele centros exteriores, e estes, por sua vez, afetam-no numa relação de mútua interferência. Em suma, é como um processo dialético de tese, antítese, síntese, que Ernheim vai caracterizar as interações entre as tendências cêntrica e excêntrica na condição humana. Mais especificamente, com relação às artes, ele afirma serem a centricidade e a excentricidade relações espaciais tão básicas para o mundo físico como para o mundo mental e facilmente representadas através das formas visuais. A arte representa e expressa confrontos motivacionais de tipo cêntrico-excêntrico. Hoje o que vemos é a banalização da imagem, o que há de mais comum e fácil de produzir e reproduzir. No passado, as imagens tradicionais funcionavam como mapas, em que os homens se serviam de modo a situarem-se no mundo. Hoje, as contemporâneas imagens técnicas são janelas em que os homens se debruçam para verem o mundo. Confiam tanto nas imagens técnicas quanto confiam em seus próprios olhos, e quando critica as imagens técnicas, se é que as critica, não o faz enquanto imagens, mas enquanto visões do mundo, já nos dizia Wilhelm Flusser em 1983. A principal referência teórica dessa dissertação de mestrado é Wilhelm Flusser. Este judeu, que teve que abandonar sua cidade de origem, Praga, em razão da ascensão do nazismo, foi um dos mais criativos pensadores da segunda metade do século XX e viveu 32 anos no Brasil, primeiramente no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. A partir de 1957, Flusser começou a escrever uma série de ensaios no suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo e uma coluna diária na Folha de São Paulo, chamada Posto Zero. Em 1959, vinculou-se ao Instituto Brasileiro de Filosofia. Lecionou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como professor convidado. Ministrou a disciplina Filosofia da Linguagem no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e foi um dos fundadores do curso de Comunicação Social da FAAP. Em 1963, publicou Língua e Realidade, seu primeiro livro. Em 1964, tornou-se coeditor da Revista Brasileira de Filosofia.
escreveu um grande número de ensaios e livros, vindo a se tornar conhecido como filósofo da mídia. Seu livro Ensaio sobre a Fotografia para uma Filosofia da Técnica, editado em 1984, é uma revisão da versão alemã intitulada Por uma Filosofia da Fotografia, editada em 1983, e que teve seu título modificado para Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia, na versão para português, editada em 1985. As diferenças entre os textos em alemão e em português foram introduzidas pelo próprio autor, fluente nos dois idiomas, depois de reconsiderar alguns aspectos da sua argumentação. Sua obra posterior, O Universo das Imagens Técnicas, Elogio da Superficialidade, editada em 1985, foi escrita em resposta à intensa polêmica deflagrada pelas ideias inovadoras expostas na filosofia da caixa preta. Nela, Flusser revisita proposições e teses anteriormente contundentes. O percurso intelectual de Flusser tem a marca do autodidatismo e de uma errância peregrina. O judeu de Praga, nascido em 1920, teve que migrar para a Inglaterra e posteriormente Brasil, sem estabelecer domicílio acadêmico durante seu mais importante período de formação. Flusser naturalizou-se brasileiro em 1950, mas após 32 anos de Brasil, decepcionado com os rumos da vida brasileira durante o regime militar, decide abandonar o país para se estabelecer na França. Em 1991, finalmente revisita Praga, convidado pelo Instituto Goethe para ministrar uma palestra. Termina sendo um reencontro ironicamente trágico, pois nessa viagem sofre um fatal acidente de carro, morrendo aos 71 anos de idade. Flusser nos diz que os primeiros produtores de imagens tradicionais, desprovidos de consciência histórica, não produziram imagens para enriquecer o código simbólico e contribuir para a historicidade do mundo. Para eles, fazer imagem era uma forma fiel de transmitir o seu próprio código mágico-mítico. E somente mais tarde, os historiadores foram levados a ver nessas imagens desenvolvimento linear e processo, que caracterizam as imagens dentro de um contexto histórico. No foco da atenção de Flusser está uma ruptura crítica na organização da cultura contemporânea. A escrita foi a tecnologia intelectual que impregnou a consciência histórica, enquanto as imagens técnicas instauram uma ruptura com seu advento como tecnologia intelectual da consciência pós-histórica. Antes de viver em meio à contemporânea invasão das imagens técnicas, o homem cuidou de explicar as imagens através de textos, do pensamento em linha, característico da organização da cultura com base na tecnologia intelectual da escrita. A contemporânea onipresença das imagens técnicas nas circunstâncias do mundo cultural traz consigo um risco de vedar o acesso ao mundo palpável, caso o homem permita que a imagem representada substitua o realmente acontecido e se deixe magicamente agir em função da imagem. Para Flusser, na pré-história, o pensamento era imaginado conforme a estrutura das imagens. Na Idade Moderna, instaura-se a hegemonia de um novo espírito científico, que concebe conforme a estrutura dos seus textos. É a culminância de uma grande transição. O universo passa a ser mediado e contado pelos textos, que por sua vez são criados originalmente para explicar as imagens tradicionais, e que se apoiam em conceitos, frutos de convenções, como regras gramaticais, matemáticas e lógicas. Não há mais distância entre o homem Não há mais distância entre o homem e o que acontece no mundo, a partir do momento em que as circunstâncias passaram a ser objetos de estudos e todas as explicações e soluções são dadas pela autocentralidade do homem no mundo. O desafio lançado por Flusser ao produtor de imagem é o de fixar sua mundivisão e o de torná-la publicamente acessível, a fim de que possa servir de mapa, descrevendo e explicando o mundo. O importante para a compreensão da produção das imagens técnicas
é que se processa no campo das virtualidades. E a partir do momento em que as imagens técnicas integram os pontos virtuais, a virtualidade passa a ser a matéria do universo. E como horizonte, só vemos a possibilidade de calcular probabilidades, tal qual um jogador, onde questões de ordem ontológica, ética e estética se dão entre o mais ou o menos provável. De nada adianta perguntar se as imagens técnicas são fictícias, mas apenas o quanto são prováveis. Do ponto de vista do universo, as imagens técnicas são pouco prováveis, por serem imagens. Porém, do ponto de vista do programa dos aparelhos, elas são cada vez mais prováveis. Isso porque tais programas trabalham com uma gama de probabilidades, as quais fazem com que os elementos pontuais se juntem ao acaso, por acidente. Toda imagem técnica é produto de acaso, de junção de elementos. Toda imagem técnica é acidente programado. O operador de aparelhos pode obter apenas imagens que constam do aparelho. Por certo, o aparelho faz o que o operador quer que se faça, mas o operador pode apenas querer o que o aparelho pode fazer. Dessa forma, a própria intenção do operador é programada e todas as imagens são prováveis. Imagens técnicas são produtos de aparelhos que foram inventados com o propósito de informarem, mas que acabam produzindo situações previsíveis, prováveis. Na atual sociedade informática, o antigo lugar dos trabalhadores passa a ser ocupado pelos funcionários, que operam de modo disperso aparelhos segundo programa pré-estabelecido. Os conceitos de automação e de programa ocupam um lugar central nos interesses da humanidade pós-moderna. Através da automação se processa velozmente a computação do acaso. Através do programa se controla a automação, para que esta pare no momento preciso em que se dá o acaso desejado. No novo contexto, a decisão e a liberdade humanas identificam-se com a capacidade de fazer parar o aparelho automático no instante desejado. Flusser destaca que para que mais e mais acasos sejam computados, é necessário que cada vez mais os aparelhos sejam aperfeiçoados e atualizados, com velocidade tamanha que faz com que a produção desses acasos ultrapasse a capacidade humana para captá-los, de maneira que se torna humanamente impossível constatar-se que a coincidência desejada teria sido alcançada. Para que as imagens técnicas sejam decifradas, é preciso que se revele o programa que está por trás delas e que as fez surgir. Sem revelar o programa, desocultar seus códigos, não será possível decifrar imagem técnica e fazer com que ela sirva de informação ao mundo. Aos produtores de imagens técnicas, só cabe imaginar as imagens e deixar que os aparelhos as produzam automaticamente. A definição flusseriana do termo imaginar faz o elogio da superficialidade e evidencia como tendemos atualmente a desprezar toda explicação profunda e a preferir uma superficialidade empolgante. O quanto critérios históricos do tipo verdadeiro e falso, dado e feito, autêntico e artificial, real e aparente, não se aplicam mais ao nosso mundo. Para Flusser, nas imagens técnicas, o que conta não é o significado, mas o significante. O seu sentido é a direção para a qual apontam. O que as imagens técnicas mostram não passam de significado aparente e pretendido, no contexto onde explicações profundas do tipo idealismo e realismo não interessam mais. As imagens tradicionais tornavam visíveis através da reflexão os significados que recolhiam do mundo. As contemporâneas buscam conferir significado ao insignificante e, para isso, projetam significantes no mundo, num empenho por dar-lhe significado através do programa do aparelho. Em síntese, as imagens técnicas não explicam o mundo conforme o faziam as imagens tradicionais. Elas informam o mundo. Não adianta, portanto, tentarmos decifrar as imagens técnicas questionando se o que estão a mostrar é real, verdadeiro ou falso, se não conseguirmos desocultar os códigos dos programas que estão por trás dos aparelhos e se não conseguirmos revelar as intenções dos produtores imaginadores de tais imagens, fazendo com que suas consciências venham à tona.
Trata-se então de tentarmos incorporar o pensamento linear ao pensamento em superfície, incorporar conceito à imagem, com o intuito de fazer com que o pensamento imagético se torne objetivo, consciente e claro, e permaneça rico. Flusser nos adverte que isso é eminentemente um problema de tradução, ou seja, até então o pensamento imagético era uma tradução do fato em imagem, e o pensamento conceitual era uma tradução da imagem em conceito. Agora a situação passa a ser a seguinte: o pensamento imagético será a tradução do conceito em imagem, e o pensamento conceitual a tradução da imagem em conceito, num processo de retroalimentação, onde primeiramente haverá uma imagem de alguma coisa, depois uma explicação dessa imagem, e por fim haverá uma imagem dessa explicação, uma meta-imagem, onde o lugar da história estaria ali sendo imageticamente mostrado e explicado ao mesmo tempo. Dessa forma, Flusser quer nos dizer que o pensamento imagético é capaz de pensar conceitos, transformando-os em seu objeto, de modo a assim se tornar um meta-pensamento do modo de pensar conceitual. Vamos passar agora para a apresentação da pesquisa.